Beleza, mais um vídeo e hoje nós vamos continuar o nosso módulo de mídia e comunicação. Falamos da rádio, falamos da televisão e hoje vamos falar do cinema. Afinal, o cinema ele encanta a vida das pessoas e com certeza você tem um filme que você lembra, você tem um momento, uma cena que realmente ficou gravada na sua cabeça, porque o cinema ele tem esse poder de mexer com a nossa imaginação. Bom, provavelmente você tem um gênero preferido de cinema, mas é importante entender que essa indústria, além dela ser milionária, ela começou há muitos anos atrás. E é o que nós vamos ver hoje. O nosso tema de hoje é cinema. Falando de cinema, nós temos, por exemplo, o aparecimento dessa mídia, quando é que ela começou na verdade. Bom, o cinema ele tem uma explicação que é o seguinte: dois irmãos se uniram para que eles pudessem criar algo, uma tecnologia, uma forma de fazer projeções em movimento. Essa é a ideia básica do cinema, utilizando iluminação. Tá? Mas dizem que na China houve um embrião que os caras criaram um projetor que ele pudesse projetar sombras. E essas sombras elas faziam movimentos. Daí nascia-se a ideia do cinema. Mas o cinema tem nomes assim muito esquisitos em termos de equipamentos que fizeram o cinema. Os primeiros foram o finacistoscópio, o pracinoscópio e o cinetoscópio. Esses três equipamentos agora de nomes horríveis que eu falei para vocês foram os primeiros equipamentos a serem utilizados para poder fazer cinema. Mas o cinema demorou até ele chegar às grandes massas, afinal, ele era uma tecnologia cara, poucas pessoas tinham condição de fazer cinema, até que isso começou a mudar com a popularização do cinema. Isso aconteceu a partir dos Nickelodeons. Tá? Os Nickelodeons são os primeiros filmes assim a serem produzidos, tá? Sob influência direta no cinema. Bom, esses filmes, e para quem não sabe, a Nickelodeon é justamente aquele canal de televisão para crianças que você está pensando. Então o cinema ele começou a ganhar amplitude, as pessoas começaram a gostar e se familiarizar com a nova tecnologia. Mas isso não seria tão famoso e tão popular se não tivesse partido dos grandes estúdios americanos. E é exatamente isso que nós vamos falar. Apesar de cinema ser produzido praticamente no mundo todo, cara, não adianta. São os estúdios americanos que chamam mais atenção, são eles que produzem os chamados blockbusters, aqueles grandes filmes que todo mundo quer ir no cinema assistir, independente de gênero que você goste ou não. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma realidade nova acabou surgindo. Essa realidade se chama Hollywood. Exatamente, Hollywood, como sabem, é praticamente uma cidade cenográfica, tá? Então você tem dentro de toda aquela cidade diversos estúdios que fazem filmes, tá? Os primeiros estúdios foi a Fox, a Universal e a Paramount, tá bom? Esses foram os primeiros estúdios da época e produziram as primeiras grandes produções assim que a gente conhece até hoje. Até hoje a gente sabe que a Fox, apesar de há pouco tempo ela pertencia agora ao grupo Disney, a Fox era absolutamente uma das maiores emissoras de televisão dos Estados Unidos e ainda em questão de produção. Afinal, tem o Simpson, quer coisa melhor? Já a Universal nós conhecemos pelos seus grandes filmes e a Paramount também, mas isso é uma história que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas apesar disso tudo, o cinema não começou da maneira que vocês estão pensando, com grandes produções, filmes incríveis. Não, o cinema começou na verdade mudo, e Charlie Chaplin era o grande personagem desse filme. Tá? Afinal de contas, o cinema ele não tinha som, mas ao mesmo tempo ele era, vamos botar assim, performático. Ele precisava de gestos, de movimentação para que as pessoas pudessem entender o que estava se passando ali na tela. Até os anos 30, o cinema era praticamente silencioso. E eles faziam o quê? Eles botavam os filmes na tela e aí, ao ponto que o filme ia passando, eles botavam um som para que ele pudesse ser reproduzido ao fundo, para que as pessoas tivessem a ideia de que aquilo ali estava sendo reproduzido o som, mas na verdade era um som externo.
tá? Diferente do que é hoje, quando a trilha sonora importa muito no filme. Eu costumo dizer que um bom filme sem uma boa trilha sonora não existe, beleza? E para concluir essa história de introdução ao cinema, nós temos que falar que o cinema de Segunda Guerra Mundial ele sofreu diversas censuras. Afinal de contas, muitos filmes eles eram acusados de fazer propaganda para os adversários dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu muito durante algum tempo. E até hoje, Hollywood de vez em quando está envolvida numa polêmica, né? Seja por erro dos próprios produtores ou seja mesmo por conta de associação que as pessoas fazem a determinadas propagandas que às vezes não é bem por aí, mas isso acontece muito. Nesses 5 minutos finais eu separei para falar de produções que eu gosto, que eu curto, não sei se vocês gostam, mas também falar um pouco do cinema brasileiro. Eu gosto muito do cinema brasileiro, eu acho que o cinema brasileiro tem muito potencial. Só que uma coisa que me incomoda muito no cinema brasileiro é que os caras só sabem fazer filme de desgraça. Então, filme de cinema brasileiro é violência, é drama de alguém que veio de um lugar pobre, é uma situação de desigualdade social. Eu acho que isso tem que ser sim demonstrado, porque é a realidade do país, mas necessariamente é preciso também demonstrar um pouco mais. Afinal, eu acho que o cinema brasileiro ele tinha condições de fazer obras bem legais, inclusive de ficção científica, né? Algumas séries que eu, por exemplo, assisti na Netflix, produzidas aqui no Brasil, mostram que isso seria capaz, mas vai de cada de conhecimento do cinema brasileiro, e eu acredito que é o que dá muito certo lá fora, porque isso vende muito lá fora. Para vocês terem ideia, mais ou menos, filmes como Central do Brasil, Carandiru, Cidade de Deus, Tropa de Elite fizeram sucesso no mundo todo. Bom, eu poderia ficar aqui muito tempo falando de cinema, mas a gente não tem condição, porque senão o vídeo fica longo demais. Então, eu vou finalizar falando porque esses filmes, para mim, são os grandes filmes, os mais representativos. Eu começo com o chamado Titanic, que para mim foi um filme que teve os melhores efeitos de produção numa época onde você não tinha tanta tecnologia para se produzir isso, tá? Depois, a minha menção honrosa vai para a trilogia Matrix. Afinal, Matrix é uma mega história que você precisa realmente entender, mas mais do que isso também Matrix trouxe novos recursos tecnológicos, por exemplo, como a câmera sendo utilizada em movimentos lentos, como também eu acredito que deu uma mudada significativa na ficção científica. Outra coisa também que eu destacaria assim, como grande avanço tecnológico dentro dos filmes e que é preciso falar é o Avatar. Afinal, o Avatar é uma produção toda em 3D, utilizando os recursos mais brilhantes em termos de som, imagem, tecnologia de captação de computação gráfica, movimentação. Então, eles criaram um mundo inteiro. Eu acho, sem dúvida nenhuma, James Cameron um dos melhores diretores incríveis. Mas não adianta, aqui é nerdice. Como eu sou nerd, as minhas séries favoritas ou as minhas produções favoritas são de ficção científica. E eu vou destacar algumas aqui que eu gosto pra caramba. Predador, Alien, Star Trek, Star Wars são as minhas produções de ficção científica preferidas. Afinal, são histórias muito boas, muito bem desenvolvidas, além de terem, vou botar assim, terem base suficiente para passarem por gerações. É lógico que os megas filmes também são muito interessantes, mas, como eu disse, eu estou falando de gostos pessoais, beleza? E assim como acho que todas as pessoas têm a sua grande produção preferida, a minha grande produção de todos os tempos é, sem dúvida nenhuma, o filme Avatar. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí por mais esse vídeo e a gente se encontra na próxima. Valeu!